O título da Copa Libertadores, conquistado nesse sábado pelo Palmeiras, engrossa a lista de troféus que o clube paulista conseguiu erguer nos últimos anos. De 2015 para cá, quando começou uma reestruturação com uma condição financeira melhor e, consequentemente, contratando jogadores de um nível mais elevado, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil naquela temporada 2015, ganhou 2 brasileiros em 16 e 18, ganhou o título paulista na temporada 2020 e agora a Copa Libertadores também na temporada 2020. Ou seja, o time passou a vencer competições das quais estava afastado. Ganhou em 2012, é verdade, uma Copa do Brasil, mas foi logo depois rebaixado. E quase caiu para a segunda divisão em 2014, quando o ex-presidente Paulo Nobre ainda dava início à reestruturação do clube e ainda não havia investimentos tão pesados no Palmeiras. Era também aquele momento de inauguração do estádio, no final daquele ano e tudo mais. Essa sequência de títulos do Palmeiras, essa fase de glórias do clube paulista, evidencia algo que a gente vem falando já há algum tempo. O futebol no mundo inteiro, no Brasil não é diferente, embora isso aconteça em nosso país um pouco depois, com certo atraso, com um delay. O futebol caminha cada vez mais na direção do clube estruturado, tem dinheiro para contratar bons jogadores, bons profissionais e vai ser campeão. Não é uma receita infalível, não é sempre que isso vai acontecer. A má gestão eventual, um trabalho ruim de um técnico, um jogador que não rende, acaba muitas vezes impedindo que essa receita seja infalível. Não é. No futebol nada é infalível, como na vida, né? Acontecem sempre situações que fogem ao controle da lógica de um planejamento, mesmo que bem feito. Mas fica muito claro que clubes mais estruturados estão ganhando as competições mais importantes. Tem sido assim entre os clubes do futebol brasileiro, como acontece na Europa, salvo exceções, quando um time menor como o Leicester consegue ganhar o campeonato inglês, algo totalmente aleatório, fora da curva, você vê que isso não acontece mais. Geralmente quem se estrutura, quem tem boa condição econômica para contratar bons jogadores e um trabalho bem feito, acaba ganhando o título. No Brasil ainda é meio aleatório com relação à forma de jogar, o jogo aqui ainda é um jogo atrasado, muitos palmeirenses zangadinhos porque eu falei, e falo de novo, que a final foi muito ruim. Muitos jornalistas evitam falar que o jogo foi ruim e se agarram naquela muleta do o que importa é o título. Me desculpem, esse é o discurso do torcedor. O jornalista que analisa futebol, que vive no futebol, ele tem que falar a real. O jogo foi bom, foi ruim, foi ruim. É óbvio que para o torcedor do Palmeiras pouco importa se o jogo foi bom ou ruim, ele quer comemorar. Se fosse do Flamengo, do Inter, do Grêmio, do Vasco, do Cruzeiro, do Galo ou do Corinthians, seria a mesma coisa. Isso é evidente, mas aí não precisa ser jornalista nem se especializar no assunto futebol para falar algo tão óbvio, né? Isso aí qualquer um fala. A gente tem que procurar o quê? Analisar o contexto. O jogo foi muito fraco. E os dois times podem produzir mais. Falei sobre isso na live, aliás, aqui embaixo na descrição do vídeo se encontra o link para a live, também aqui a live pós-jogo que fizemos junto com o SofaScore. O jogo foi muito ruim e os times podem apresentar mais. O Palmeiras jogou muito melhor contra o River Plate do que jogou contra o Santos. E o Santos jogou muito melhor contra o Boca e contra o Grêmio, por exemplo, do que jogou contra o Palmeiras. Os times foram muito, muito covardes. Os times ficaram ali com táticas, estratégias de jogo para não perder, muita ligação direta, uma finalização no gol, o Palmeiras o jogo inteiro, o Santos teve 2, mas não levou a nada. Então o jogo foi ruim. O jogo foi fraco, né? E a presença do Santos foge um pouco desse raciocínio que estamos desenvolvendo aqui. Foi um tanto quanto aleatório, um trabalho surpreendente dos jogadores, da comissão técnica, apesar dos muitos problemas do clube. Mas no final acabou ganhando o Palmeiras, e talvez ganhando até por algo que vinha sendo falado antes do jogo. Mais banco e tudo mais. Pois é, um cara que veio do banco fez o gol da vitória. Embora um jogador pouco conhecido, um jogador que não foi assim tão caro. Mas vamos recapitular as conquistas de 2016 para cá no futebol brasileiro. E você vai observar que na maioria massacrante das vezes os títulos ficam com os times mais estruturados. Veja, em 2016, Palmeiras campeão brasileiro da Série A, Grêmio campeão da Copa do Brasil. Os dois times têm gestões competentes, são times que têm controle das suas finanças, são times administrados de forma responsável. E isso pesou, obviamente. Vamos para 17, Corinthians campeão brasileiro, surpreendente, porque o Corinthians já tinha um time enfraquecido, já entrava numa dívida crescente, que só aumentou de lá para cá, e conseguiu um título inesperado, por um primeiro turno muito bom. Em segundo lugar, ficou quem? O Palmeiras, né? Com todos os problemas que teve naquele ano, troca de treinador mais de uma vez, ainda assim chegou como vice-campeão. Mas o Corinthians ficou com o título, um ponto fora da curva. Onde está o Corinthians hoje? Lá no meio da tabela, sem conseguir montar um bom time, com vários problemas financeiros, ou seja,
muito difícil para o Corinthians hoje se igualar ao seu grande rival, porque a administração não permite. Copa do Brasil, ganhou o Cruzeiro. Onde está o Cruzeiro hoje? Gastando mais do que arrecadava, foi rebaixado no ano passado, aliás, em 2019, né, permanecerá em 2021 na segunda divisão, pelo menos 2 temporadas na Série B, ou seja, era uma gestão irresponsável, com jogadores que o clube não podia pagar, e o preço que está sendo cobrado agora é muito caro. Libertadores, Grêmio. O Grêmio que já vinha naquela subida, né, em função até do seu bom trabalho, da sua boa gestão, ganhando depois da Copa do Brasil a Libertadores da América. 2018, campeão brasileiro, Palmeiras de novo. Copa do Brasil, Cruzeiro outra vez na mesma vibe, na mesma pegada do gastando mais do que arrecada. Tá aí o resultado, tá aí o Cruzeiro. Recopa, Grêmio. Ou seja, o Grêmio ganhando um título além das fronteiras do Rio Grande do Sul em 16, 17 e 18. Né? Em 18 também, o Atlético Paranaense, outro clube que não tem o poderio econômico de Palmeiras, de Grêmio e de outros, mas que é bem gerido e conseguiu aí o título em 2018 da Copa Sul-Americana. Muito importante frisar. Lembrando, em 17 o Flamengo foi vice-campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Em 16 foi terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. O Flamengo já vinha com investimentos crescentes em 2016, menos, 17 mais um pouco, em 18 e em 19 o Flamengo faz mais investimentos, contrata jogadores melhores, ganha o Brasileiro e a Libertadores. E o Atlético, seguindo aquela linha do time com recursos menores, com um faturamento menor do que esses rivais, mas montando boas equipes porque é bem gerido e tem estrutura, ganhando a Copa do Brasil pela primeira vez na sua história. Agora, na temporada que ainda está se encerrando, do ano passado, temporada 2020, o Brasileiro ainda indefinido, a Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio, de novo os dois, a Libertadores é do Palmeiras, a Recopa foi do Flamengo, a Supercopa, um novo título criado, uma nova disputa criada aqui no país, além fronteiras estaduais, ficando com o Flamengo também, ou seja, aqui não contamos os títulos estaduais, porque é óbvio, o título estadual você pode ter um campeonato disputado por várias equipes que são mal geridas e uma delas vai ganhar. Então pegamos aqui todas as taças possíveis fora além dos estados, além das fronteiras estaduais. E você vê que os dois que furaram essa fila, digamos assim, fugiram dessa lógica da boa gestão leva a títulos, Corinthians e Cruzeiro vivem um mau momento. O Corinthians tem a maior dívida do Brasil, se incluirmos os estádios, e o Cruzeiro está vivendo o pior momento de sua história, uma crise sem precedentes entre os grandes clubes do nosso futebol. E por isso estão grifados em vermelho e os outros em azul. Então você observa que é o caminho. Não cola mais aquela conversa da gana, gasta, monta time, depois vê como é que fica e tudo mais. Isso não funciona, está comprovado, né, pelos resultados, embora não exista uma lógica no futebol. Exista o imprevisto, aconteça aquilo inesperado. A presença do Santos nessa final foi isso. O Santos muito mal administrado. E aí você vê, ao final da Libertadores, Palmeiras campeão, o que vai acontecer com o Santos? Perdendo jogadores, ninguém sabe qual vai ser. Vai ter que ser uma reconstrução para seguir o caminho desses outros que eu citei e elogiei. Grêmio, Atlético, Flamengo, Palmeiras. E se o Palmeiras perde a final? Haveria a dor da derrota, haveria a decepção da sua torcida, mas o Palmeiras continuaria sendo um clube organizado. Como o Flamengo perdeu em 17 2 finais, para o Cruzeiro na Copa do Brasil e para o Independiente na Sul-Americana, mas continuou se estruturando e em 2019 teve o seu ano de ouro, invadindo um pouco também a temporada 2020 com algumas conquistas de menor importância, mas também conquistando taças e ainda briga pelo título brasileiro, é o vice-líder do campeonato, com todos os problemas que aconteceram, porque tem bons jogadores, tem condições de contratar bons atletas e isso se deve à boa gestão. Esse é o caminho, vale isso para todo mundo. Clubes como o Vasco da Gama, com uma grande torcida que vive hoje uma dificuldade, tem que passar por todo esse período para tentar se estruturar e ter condições novamente de brigar do local onde brigou tantas vezes. Citei o Vasco, poderia citar outros, mas o título do Palmeiras confirma isso. É uma questão lógica e muito objetiva. Boa gestão leva ao sucesso. Então, ao Palmeiras, parabéns. Independentemente da qualidade do jogo, é claro que a torcida tem que ser parabenizada, é claro que o título é merecido, o time ganhou no campo limpamente. Então isso não se discute. O jogo foi ruim, mas esse é um detalhe que para o torcedor não importa. No entanto, para o jornalista, ele tem que ser destacado. Senão, o jornalista acaba sendo um fazedor de média, né, que fica falando obviedade para o torcedor. E aqui no canal não se faz média, com clube nenhum. Nem com o Palmeiras, nem com o Flamengo, nem com nenhum outro. Citei o Flamengo porque você sabe que eu sou rubro-negro. Então, sempre tem aquele bobinho que fala assim, se fosse o Flamengo... Aliás, para arrematar, o Flamengo tentou voltar antes do tempo com a público nos estádios. Não conseguiu, mesmo com a aproximação com o presidente da República, aquela coisa absurda que aconteceu. E o castigo, o Maracanã, que é administrado pelo Flamengo, junto com o Fluminense, né, acaba sendo palco de uma final com público.
ou seja, nem no intuito de conseguir colocar público no estádio, que era errado, não era o momento para isso, obviamente, os dirigentes do Flamengo na gestão Rodolfo Landim em 2020, que é um desastre 2020, conseguiram o seu objetivo. Muitas atrapalhadas até nisso, e acabou que o público foi num jogo que não tinha o Flamengo no estádio do Flamengo joga, e o estádio que o Flamengo administra, que é o Maracanã. É uma situação realmente bizarra, né, essa do Flamengo, essas relações ao longo do ano de 2020, invadindo 2021. Vejamos se, apesar da boa gestão, se a política e outras questões poderão tirar o Flamengo desse trilho, onde o Palmeiras continua, o Grêmio segue também, os dois fazem a final da Copa do Brasil. O Flamengo nunca se sabe, por conta de politicagem que tanto tumultua o clube rubro-negro. Saudações.